Só festa, hein? Muito bom. Irmãos, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre relacionamentos. Para ser mais específico, o tema da mensagem é o poder dos relacionamentos. E o que nós vamos aprender aqui hoje cabe para relacionamento conjugal e cabe também para qualquer outro tipo de relacionamento. Então eu espero que você esteja com o coração bem aberto aí para tudo que nós vamos conversar, tudo que vamos apresentar aqui hoje. Eu vou citar alguns textos aqui, e eu queria que você me acompanhasse. A Marissa vai projetar aqui no telão para nós também, mas fique atento a toda essa jornada bíblica que vamos fazer, porque o tema de hoje incomodou bastante meu coração e, sinceramente, eu espero que incomode o seu. Porque eu acredito que quando a gente é incomodado com a palavra, alguma coisa acontece dentro da gente. Alguma transformação acontece, algum movimento de transformação acontece. Então, a minha esperança é que todos que estão aqui, aqueles que estão em casa, possam ser incomodados com tudo que a gente vai conversar aqui. Bom, para começar a nossa conversa, eu queria lembrar vocês assim, um pouco do panorama bíblico. A Bíblia é um livro de relacionamentos. Só para os irmãos terem uma ideia, os 10 mandamentos, que está registrado lá em Êxodo 20, dos 10 mandamentos, 4 mandamentos diz respeito à nossa relação com Deus. Eu anotei aqui para você não se esquecer: não tenha outros deuses diante de mim, não faça ídolos ou imagem esculpida, não tome o nome de Deus em vão, lembre-se do dia do sábado para o santificá-lo. Agora, os outros 6 mandamentos, olha só, 6 mandamentos, diz respeito à nossa relação um com o outro, que eu vou chamar de relação horizontal. Os 4 primeiros mandamentos é de uma relação vertical. Os outros 6, uma relação horizontal. E quais são esses 6? Honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não fale mau testemunho contra o seu próximo, não cobiçarás. Bom, tem uma mensagem embutida aí. Porque os 10 mandamentos, que foi a base de toda a fé de Israel, e que ainda continua sendo a base da nossa fé, mesmo em Cristo Jesus, Jesus não veio abolir a lei, ele veio ressignificar a lei. Isso aqui é muito importante. Por isso que a gente não desqualifica o Antigo Testamento. Antigo e Novo Testamento nós chamamos de Bíblia, Palavra de Deus. Então os 10 mandamentos diz respeito a nós também. Por quê? Porque a ordem desses mandamentos apresenta uma ênfase maior nas nossas relações. Por quê? Bom, a mensagem que eu percebo aqui é que os relacionamentos para Deus são muito importantes. E que se a gente não tiver uma boa relação horizontal, significa que a nossa relação vertical está comprometida. Nós vamos amadurecer esse conceito ao longo da nossa conversa aqui. Muito bem. Queria convidar você a abrir o primeiro texto para a nossa reflexão aqui, que é o texto de Gênesis 2:18. Como eu disse, eu estou ainda no panorama bíblico, né? No panorama bíblico. Falei dos 10 mandamentos e agora eu quero falar com os irmãos sobre essa origem, a origem de todas as coisas, quando Deus criou o homem e a mulher. O que nós temos aí? Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Esse texto é muito utilizado para falar de casamento. E não está errado não, é isso mesmo. Só que, toda vez que você lê o texto bíblico, lê a palavra de Deus, você não pode se limitar a uma compreensão reduzida do texto. Você sempre tem que ampliar essa interpretação. Vou dar um exemplo. Qual é o significado do nome Adão na Bíblia? Adão vem do hebraico Adam, que significa humanidade. Eva, que do hebraico significa
aquela que dá a vida, ou aquela que tem a vida. Bom, se eu pego humanidade mais aquela que dá a vida, nós estamos falando de uma sociedade, não só de uma relação conjugal, nós estamos falando de uma sociedade inteira. Quando Deus diz assim, não é bom, que a humanidade esteja só, significa que nesse momento aí, quando Deus então se preocupa em criar Eva para Adão, Deus está preocupado com uma sociedade que está sendo criada, não só com uma relação conjugal específica. Então, isso aqui é muito importante para tudo que nós vamos conversar. Não é bom que o homem esteja só, não é bom que a gente viva em uma ilha, a gente precisa viver em sociedade. Mas dá trabalho, pastor, dá dor de cabeça, é estressante. Sim, esse é o lado talvez complexo da coisa, mas é necessário. É necessário, porque é nas nossas relações humanas que a gente cresce, amadurece e se torna uma pessoa melhor. Então, o primeiro texto já mostra para nós uma coisa muito importante aí, um princípio muito importante. Deus, quando criou toda a humanidade, Ele não criou a humanidade para que ela ficasse ou vivesse sozinha. Precisamos nos relacionar. Precisamos nos relacionar. E não é qualquer tipo de relação. Tem que ser uma relação de qualidade. Avançando mais um pouquinho, eu queria ir para João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Olha só que extraordinário essa história de Jesus, quando ele fala que devemos estar vinculados a Ele. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Em um primeiro momento, e eu interpretei esse texto por muitos anos, como eu vou falar agora, ok, precisamos estar vinculados a Cristo Jesus, porque Ele é a fonte da nossa vida, e se a gente não estiver vinculado a Jesus, nós não podemos produzir frutos. Sempre interpretei esse versículo dessa forma, e não está errado. E eu não estou inventando uma outra fórmula de interpretação, eu só estou ampliando a compreensão do texto. Quando Jesus usa uma metáfora, ou usa elementos para construir uma metáfora, e ali no caso ele está usando o elemento da videira, a gente tem que entender um pouquinho desse contexto aí. Videira, lá vai eu pesquisar sobre videira, lá vai eu consultar como que é uma videira, porque eu nunca vi mesmo, entendeu? Eu só comprei uva no supermercado, então eu não sei como é que funciona assim, para valer. Mas uma explicação muito tranquila, e eu acho que você vai concordar comigo, porque até no cacho de uva você consegue perceber o que eu vou falar agora. Os ramos, eles não estão todos vinculados ao tronco. Temos ramos dentro de outros ramos. Quando você vê, como diria o meu bisavô, um pé de uva. Quando a gente vê um pé de uva, você vê ramos dentro de outros ramos. O que isso está querendo nos dizer? Por que Jesus está usando exatamente esse elemento da natureza? A videira. É porque precisamos estar vinculados ao tronco que é Jesus, porque é Ele que fornece toda a seiva, que são os nutrientes para que a planta se desenvolva, para que o fruto apareça. No entanto, os ramos, existem ramos vinculados, conectados direto com o tronco, mas existem ramos que estão conectados com outros ramos. Sabe o que isso me fez pensar? Os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, nós poderíamos pensar que são os primeiros ramos, e que a partir deles, a igreja se multiplicou, e a partir deles o evangelho se multiplicou. Então nós somos os ramos dos ramos dos ramos dos ramos, todos os ramos conectados ao tronco, que é Cristo Jesus. Isso significa que eu não posso simplesmente dizer que eu amo a Deus, que eu tenho um compromisso com Jesus, mas desprezo o meu irmão e desprezo a comunhão com os irmãos. Isso é totalmente antibíblico.
Jesus não está usando essa metáfora à toa. Jesus não está simplesmente falando sobre videira do nada. É porque naquele contexto, quando você usa a expressão videira, automaticamente a foto da videira aparece na frente de todo mundo, e eles sabem que a videira é composta por vários ramos. Se você comprou, como eu, algum dia, um cacho de uva no supermercado, você sabe que por detrás das uvas tem vários raminhos. Não é assim? Tive que comprar uva recentemente para fazer o teste, gente. E está confirmado. Vários raminhos dentro de outros raminhos. Mas o que é extraordinário, por isso que a palavra de Deus é extraordinária, né? Porque eu peguei o cacho de uva e eu fiquei maravilhado com o quê? Com os frutos. Os raminhos mal aparecem. Eles estão lá. E tem muitos. Mas o fruto, ele toma conta, ele se torna o protagonista. Ou seja, um bom ramo que está vinculado ao tronco que é Jesus, ele sai de cena para que o fruto apareça. Ele sai de cena para que o fruto tome destaque na cena. Isso é extraordinário. Se a gente entender esse princípio, a gente pode mudar, inclusive, alguns comportamentos. A gente pode, talvez, diminuir a nossa expectativa sobre o aplauso dos outros, sobre aquilo que a gente faz. Porque quando a gente apresenta o nosso fruto para a sociedade, o que chama a atenção é o fruto. O raminho a gente nem percebe direito. A gente sabe que tem. Mas sem o raminho, não tem fruto. Sem os raminhos, não tem fruto. Preste atenção nisso. Sem os raminhos, não tem fruto. Jesus, então, é o tronco que fornece a seiva, que são os nutrientes para que esses frutos sejam dados, e dados em abundância e com qualidade. Só que se eu me desvincular de vocês, ou se vocês se desvincularem de mim, não vamos produzir fruto. Ou se conseguirmos em algum momento produzir algum fruto, vai ser aquela uva miudinha, sem vergonha, azeda. Não é um bom fruto. Precisamos estar conectados para darmos bom fruto. Todo esse contexto pandêmico fez com que a igreja mundial, sofresse muito com esse distanciamento, com esse isolamento nas casas. A Nova Vida sofreu com isso. Eu, particularmente, sofri muito. Todas as vezes que nós ministramos a ceia aqui do Senhor, meu coração bate diferente. É impressionante como eu ressignifiquei a ceia depois dessa experiência de tanto tempo isolado, de tanto tempo à parte da comunhão dos irmãos, a comunhão física dos irmãos. E nesse período a gente tentou manter os nossos vínculos, por mensagem, por conversas, por telefonemas, enfim, no meu caso, por atendimentos pastorais. Só que não é a mesma coisa. Foi necessário, mas sempre eu tinha aquele sentimento que faltava algo mais. Faltava essa conexão com o olhar. Faltava, como diria um bom baiano, né? Já que a família da minha mãe é baiana, meu bisavô era baiano, estava faltando um cheiro. Entendeu? Um cheiro. É isso. Não podemos. Jesus, ele não morreu por mim e por você para que vivêssemos desconectados uns dos outros. Muito bem. Vamos caminhar mais um pouco. E aí agora eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mais uma vez, Jesus dizendo, o princípio da comunhão. Aonde estiverem reunidos 2 ou 3, no meu nome eu vou estar no meio deles. Ou seja, voltamos lá para Gênesis, não é bom que a humanidade viva sozinha, e Deus, sabendo que não é bom, faz com que Jesus, seu Filho, diga para nós,
aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu vou estar no meio deles. Ou seja, princípio da comunhão. Isso significa, irmãos, que às vezes nós podemos estar cantando, orando, até jejuando, longe de Deus. Por que isso está dizendo isso, pastor? Porque é possível sim, você ter práticas religiosas totalmente desconectado do princípio essencial da comunhão. É possível sim, você até se gabar pela sua vida devocional, mas por estar desvinculado do seu irmão, a presença de Deus não se faz reinante na sua vida e nos seus relacionamentos. Esse princípio é muito importante, porque às vezes eu vejo as pessoas comentando comigo assim, pastor, eu sinto falta da presença de Deus. Antigamente, pastor, eu sentia mais a presença de Deus, hoje eu não estou sentindo. O que está acontecendo, pastor? Será que é algum pecado? Pode ser. Mas não é só o pecado do comportamento que pode nos distanciar de Deus. A falta de comunhão também rompe a nossa conexão com Deus. E aí, estou pregando em algumas igrejas, agora que voltou esse presencial, né? Então algumas atividades extra, Nova Vida estão aparecendo, eu tenho abençoado outras igrejas, e é impressionante. O que nós vivemos aqui, outras igrejas estão vivendo também. Alguns decidiram ir para outras igrejas, outros decidiram não voltar para a igreja, outros estão na igreja, mas estão desmotivados, estão apáticos. Conversava com uma irmã muito querida essa semana, dizendo o seguinte, pastor, eu acho que esse negócio que o pessoal fala aí do pós-pandemia, eu estou sofrendo com isso agora. Eu falei, como assim, minha irmã? Pois é, pastor. Está tudo muito pesado, no meu coração está tudo muito pesado. Qualquer movimento que eu faço, eu sinto um peso, e eu sei que não é um peso físico, é um peso emocional. Está esquisito, pastor, está uma batalha no meu coração. Eu falei, é isso mesmo. Nós somos sobreviventes de um pós-guerra. E num pós-guerra, qualquer comunhão é afetada. Grava isso. Em um pós-guerra, qualquer comunhão é afetada. As crianças estão apresentando comportamentos diferentes. Estava eu pregando numa igreja ontem, e nessa igreja, conversando com uma líder do Ministério de Juventude, ela dizia assim para mim, pastor, os nossos adolescentes são adolescentes diferentes depois dessa pandemia. Nós montamos aqui um retorno presencial bombástico, como os meninos gostam de dizer, né? Bombante, isso, bombando mesmo, para fazer acontecer, para os meninos se movimentarem. Pastor, eles chegam aqui e dá para ver nos olhos deles a apatia. A gente não sabe lidar com isso, pastor, disseram isso para mim ontem. A gente não sabe lidar com isso. E eu fiquei pensando, quem é que sabe? Quem é que sabe lidar com isso? Quem é que sabe qual que é o roteiro certinho para a gente vencer essas batalhas? Quem é que sabe? Nós estamos aprendendo juntos. É uma batalha mesmo. É uma batalha mesmo. E aí, acho que vocês vão concordar comigo, quando você tem uma galera que está junto com você e te animando para fazer e acontecer, para ter comunhão com a igreja, é mais fácil. Mas quando você olha para o lado, não vê o movimento, olha para o outro, não vê o movimento, e é só você, dá um desânimo mesmo, dá uma preguiça mesmo. E contra isso nós precisamos lutar. Nós somos sobreviventes de um pós-guerra. Só que a gente não pode se esquecer desse princípio espiritual. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo Jesus, Cristo estará lá. Cristo estará lá. E onde Deus está, tudo é possível. Gravem isso. Aonde Deus está, tudo é possível. Se a gente tirar Deus de cena, a gente pode, assim, dar pirueta, mas as coisas não vão acontecer. Transformações não vão acontecer no nosso coração. Quer ver transformação na sua vida? Quer ver transformação na sua família? Deus precisa estar nos seus relacionamentos. Deus precisa estar presente ali. Ele tem que ser o convidado especial, que não pode faltar em nada na sua vida. Nada. Em todos os momentos, Deus precisa se fazer presente.
Vamos avançar mais um pouquinho para 1 Pedro 3, versículo 7. 1 Pedro 3, versículo 7. Um texto que fala especificamente sobre casamento, mas vamos ampliar esse texto, tá bom? É o nosso exercício aqui hoje. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu quero sublinhar aqui, maridos, homens, todos nós, a última parte, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ou seja, se tiver problema relacional entre o casal, maridos, preste atenção nisso. Se existir pendências na relação conjugal, você pode orar o que você quiser, as suas orações não passam do teto. Isso aqui é muito sério. Muito sério. Eu vejo alguns maridos tentando resolver, desculpa, não, eu estou querendo ser fofo, eu não vou ser fofo não. Eu vejo alguns maridos preguiçosos, irresponsáveis, sempre deixando para as esposas fazerem os movimentos espirituais dentro de casa, não assumindo a liderança espiritual dentro de casa. E aí depois reclamam porque fala com Deus, mas não tem resposta nenhuma, pede uma bênção para Deus, mas não vê a bênção acontecer. Possivelmente a sua oração está passando do teto. Possivelmente. Por quê? Porque tem um problema relacional. Aí você lembra do princípio, dos 10 mandamentos. Vertical, horizontal. Se no meu horizontal eu tenho um problema, o meu vertical automaticamente vai ter problema. Preste bem atenção nisso. Quando as pessoas falam comigo assim, pastor, eu estou de boa com Deus, mas não está de boa com o seu irmão, não perdoa o seu irmão, não se relaciona com o seu irmão, eu não acredito. Eu não acredito. Porque existe um princípio espiritual por detrás dessa fala. Se o meu horizontal tem problema, o meu vertical tem problema também. Eu não posso manter pendências no meu coração com relação ao meu irmão. Então vamos ampliar esse texto aí, que fala especificamente para os maridos, né? Para essa relação conjugal, vamos ampliar esse texto para as nossas relações. Quantas orações nós fazemos e Deus não responde? Não porque Ele não ouve, não porque Ele não sabe como é que está o seu coração, mas porque você insiste em manter pendências no seu coração. Quantas orações? Quantos pedidos você faz a Deus e você não vê nada acontecer porque Deus está esperando você resolver um problema aqui, no campo que você enxerga. Porque Ele quer fazer algo espiritual na sua vida, quer fazer algo invisível na sua vida, mas se você não dá conta de lidar com as coisas que você enxerga, que você toca, como é que você vai dar conta do invisível de Deus? Não dá. Não dá. É por isso que precisamos estar atentos aos sinais que Deus vai nos dando nas nossas relações horizontais. Aqueles que estão namorando, como está o seu namoro? Como está a sua relação de namoro? Aqueles que estão noivos, como é que está o seu noivado? Os amigos, como é que andam as suas amizades? Vamos dar exemplos mais específicos. Aqueles que estão namorando, você está em paz com o seu namoro? Essa relação horizontal reflete uma relação vertical? Está tudo ok? Ou você tipo assim, não, deixa para depois a gente trata isso, depois a gente resolve aquilo. Deixa para depois e Deus vai deixando para depois também. Aí você pode orar o que você quiser e nada vai acontecer. Noivos, casamento marcado. Conversei com alguns essa semana, inclusive alguns noivos que eu acompanho que não são membros da Nova Vida, mas que pediram para eu celebrar o casamento, e eu não faço casamento sem curso de noivos, os irmãos já sabem disso. E conversando com um casal, há 2 semanas atrás, eles chegaram aqui com um convite de casamento, com um roteiro de casamento sensacional, mas eles estavam com um semblante caído,
apáticos, não pareciam aqueles noivos empolgadaços com o casamento, cansados por conta da correria, que é normal, mas empolgados. Não, eles estavam apáticos. E eu cheguei assim, pessoal, pausa na programação do casamento, para tudo, tem alguma coisa errada nessa relação horizontal aqui, tem alguma coisa pendente aqui. O que está pegando? Ah, pastor, é porque a gente não está bem, não. Opa, não está bem? Vamos lá, coloca na mesa, vamos tratar. Ah, pastor, a gente não veio aqui hoje para isso, não. A gente veio aqui só para entregar o convite e falar do casamento, a gente está cansado. Falei, ei, parou tudo agora mesmo. Como assim? Se está assim no noivado, no casamento vai ser muito pior. Fica fugindo das suas confusões relacionais no campo horizontal, para você ver o que vai acontecer com as suas orações. Vai bloquear tudo. Vai dar ruim. Você vai sempre sentir um vazio existencial. Por quê? Porque Deus está querendo abençoar, mas você interrompeu o fluxo da bênção de Deus sobre a sua vida. Por quê? Você interrompeu o fluxo da bênção entre você e seu irmão. Foi uma conversa difícil com esse casal. Eu tive um trabalhão, porque eles estavam realmente cansados. Eles não queriam tratar dos seus problemas. E eu preocupadíssimo com o casamento às vésperas. E eles saíram mais cansados ainda, porque eu fui até o fim na conversa. E até hoje eles não fizeram contato. Eu não sei se eu vou fazer o casamento ainda. Mas de coração eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com isso, porque o número de casais que eu já atendi, com tantos problemas no campo horizontal, eu já perdi a conta. O número de casais que falam comigo assim, e que já falaram comigo assim, com Deus está tudo ok, pastor, mas o nosso casamento, eu não acredito mais. Existe um princípio espiritual que não me deixa acreditar. Talvez, nessa conversa nossa aqui, você pode pensar assim, ok, pastor, o senhor está insistindo muito nessa questão da comunhão, de estar junto. E aquele momento individual que cada um precisa ter? O momento devocional, o meu momento com Deus. O senhor está ignorando essa parte? Não. Jesus tinha os seus momentos específicos com o Pai. Mas se você ler os evangelhos, você vai perceber que os momentos específicos de Jesus sempre foram menores do que os momentos em comunhão. Ou seja, os momentos de intimidade com Deus, esse momento só você e Deus, precisam te impulsionar para uma relação comunitária. Se não te impulsionar, é porque aquele momento individual com Deus não passou do teto, ou seja, você conversou com o vento. Você não falou com Deus. Pastor, é isso mesmo? Sim. Está na hora de você ressignificar a sua devocional, meu irmão. Porque se naquele momento lá, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, eu não sei quanto tempo você faz de devocional, se é que faz a devocional. Mas se você tem o seu momento devocional, e esse momento não te impulsiona para a comunidade, temos um problema. Você tem um problema. E você não pode fechar os olhos para isso. Não pode. Isso é muito sério. Alguns já chegaram para mim também, como eu disse, hoje eu vou derrubar algumas opiniões aí populares, que eu chamo de desculpinhas. É que eu sou tímido. Não vem com essa. Não vem com essa. Não tem nada a ver com ser tímido ou ser extrovertido. Eu estou falando de uma ação espiritual na sua vida. Que Deus te toca, Deus te visita, e você não tem outra coisa a não ser se movimentar, porque foi Deus que soprou em você o Espírito Santo para te movimentar. Então não é questão de ser extrovertido, ser tímido, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. É de você fazer o movimento. Não esperar as coisas acontecerem, mas você fazer as coisas acontecerem. É disso que eu estou falando aqui. Irmãos, a oração é fundamental para a fé cristã, é fundamental para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Mas quantas orações eu desperdicei, quantas orações eu fiz para Deus, mas na verdade não foi Deus que ouviu, foram as paredes,
Por quê? Porque eu estava mantendo a mágoa com o meu irmão no coração. Quantas vezes eu gastei oração? Gastei à toa. É como se Deus, Adriano, eu estou vendo a sua boca mexer, mas eu não estou ouvindo nada. Está tudo bloqueado aí. Fala mais alto. Aí eu falava mais alto, berrava com Deus, insistia com Deus, brigava com Deus. E Deus, está tudo estranho. Não estou conseguindo. Tem alguma coisa bloqueando. Aí na hora que eu perdoava, na hora que eu liberava perdão e resolvia o problema com o meu irmão, com o meu próximo, com o meu semelhante, impressionante. A voz de Deus fluía e eu sentia uma paz incrível para tomar as minhas decisões e avançar. Isso já aconteceu no meu casamento com a Elaine. Quantas vezes aconteceu? De eu guardar no coração mágoas e não resolver com ela, e não tratar diretamente com ela, não ter um papo reto com a minha esposa. Quantas vezes? Aí eu jogava para Deus, Senhor, resolve aí. Senhor, resolve aí. E Deus, estou ouvindo nada. Fala mais alto. E até que um dia que eu e a Elaine tivemos uma briga, e a briga foi por minha causa. Que eu discuti com ela feio, e eu fui trazendo um monte de coisas do passado, e trazendo para aquela conversa. Ela falou, o que você está falando? Nem lembro mais dessas coisas que você está falando. Aí a Elaine fez a grande pergunta, por que você não falou comigo lá? Por que você não tratou dessa questão comigo lá, quando aconteceu? Você fica guardando essas coisas no coração, aí na hora de falar, fala tudo de uma vez, aí você perde a razão. Além de perder a razão, fica alterado, fica nervoso, a gente briga, está tudo errado. E eu achando que com Deus estava tudo ok, porque o tempo que eu falei com Deus, viu? Quer dizer, tentei. Estava orando toda hora, gente. Nunca orei tanto na minha vida, nesse período aí complexo do meu casamento com a Elaine. E hoje eu percebo que talvez 90% das minhas orações, 80% das minhas orações, não passou do teto, porque eu mantinha a mágoa no meu coração. Está na hora de a gente rever as nossas devocionais e o nosso momento íntimo com Deus, porque se esse momento não me impulsionar para a comunhão, tem alguma coisa errada. Caminhando para a conclusão da nossa conversa, vamos ler 1 Coríntios 5, de 9 a 11. 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Mais um castelinho que eu espero derrubar aí nos nossos corações. Já disse, apóstolo Paulo falando com a igreja de Corinto, já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, preste atenção nesse versículo aí. Não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Então, não estou falando do ímpio. Mas agora eu estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. A gente tem uma preocupação muito grande com as pessoas que nós classificamos como ímpias. Pessoas que não são de Deus ou que não estão vinculadas à igreja, que são não crentes. A gente tem uma preocupação muito grande com isso, com o tipo de influência que essas pessoas podem ter sobre a nossa vida. Só que aí vem o apóstolo Paulo na igreja de Corinto e fala o seguinte, eu não estou preocupado com esse pessoal aí não, estou preocupado com a galera que está aí dentro. Estou preocupado com a galera que está aí dentro da igreja, que paga de santo, levanta a mão, dá glória a Deus, fecha o olho na hora da oração, canta, entrega oferta, mas é avarento, é imoral, guarda, armazena pecados no coração, cultiva aquelas piadinhas pornográficas. Ah, só está entre homens aqui, né? Então deixa eu soltar uma. Se você esbarrar em alguém em Nova Vida que tem esse tipo de comportamento, siga as orientações das Escrituras. Nem coma com esse pessoal, nem sai para comer um lanche. Sai fora. Isso mostra, irmãos, como que relacionamento na Bíblia é coisa séria. Deus não brinca com isso. Deus não brinca com isso.
O tempo todo nós precisamos nos visitar internamente para saber como é que está o nosso coração, para a gente não cair nessa categoria aí de pessoas que se dizem irmãos, mas são imorais, avarentos, idólatras. Essas pessoas aí, ou essa lista de pecados que o apóstolo Paulo colocou aí, é uma lista de pecados de pessoas que não querem transformação de vida. Sabe onde você vê um texto parecido no Antigo Testamento? No Salmo 1. Por favor, Marissa, coloca lá, Salmo 1, versículo 1. Você vai entender esse salmo agora. Olha, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ímpios, você já sabe, são os descrentes. Eles não têm vínculo nenhum com a fé em Deus. Você é bem-aventurado, você é feliz quando você não segue o conselho desse pessoal. Não imita a conduta dos pecadores. Quem são os pecadores aí? São aqueles que já conhecem a verdade, mas se escondem atrás da religiosidade, fingindo serem santos, assim, mas não são santos. Mas ninguém sabe. Eles são espiões, assim, eles estão camuflados. E nem se assenta na roda dos zombadores, ou escarnecedores. Quem são os escarnecedores, zombadores? São aqueles que conhecem a palavra e brincam com a palavra. Se existir gente na igreja que tem essa categoria, sai fora. Nem coma com eles. Nem saia para fazer um lanchinho com eles. Não tenha relacionamento com eles. Porque relacionamento, biblicamente falando, é sagrado. Vou repetir. Biblicamente falando, os nossos relacionamentos são sagrados. Vamos lembrar de um mandamento que eu citei aqui? Um dos 10 mandamentos: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Qual é o tipo de conversa que você está tendo com seus irmãos em Cristo? Se for fofoca, sai fora. Se for fofoca, sai fora, porque é um dos 10 mandamentos. E se a pessoa não parar de fofocar no seu ouvido, sai fora e não coma com ela. Não visite, não converse. Tem pessoas que a gente tem que manter distância, sim, mas usando os critérios bíblicos para isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Relacionamento, biblicamente falando, é sagrado. Sagrado. Religiosamente, nós nos chamamos de irmãos. Só que nós temos que dar um salto para sair do campo religioso e ir para um campo espiritual. Nós somos irmãos no campo espiritual. E porque nós somos irmãos, nós temos um compromisso um com o outro. Nós não podemos abrir mão da nossa comunhão, irmãos. É sagrado. E se a gente abrir mão da nossa comunhão, é como se a gente pegasse um talinho da uva e cortasse. O fruto vai apodrecer, ou nem vai dar o fruto, porque você se cortou de outro raminho, que é o seu irmão. Isso é muito sério. Muito sério. Agora, é impressionante, né? Eu vejo pessoas abrindo mão da comunhão, mas ao mesmo tempo eu vejo pessoas que mantêm relacionamentos tóxicos, relacionamentos de amizade que só faz mal para a alma. Misericórdia, misericórdia. Põe um basta nisso e coloque limites nos seus relacionamentos. A minha função pastoral me ajuda muito nisso, né? Pelo fato de eu ser pastor, as pessoas elas são assim, um pouco mais cuidadosas, mas tudo por conta da minha função. Isso me incomoda. Agora, é legal o seguinte, é quando eu estou num ambiente que as pessoas não sabem que eu sou pastor, e elas me respeitam. Ou se elas explodiram por algum motivo, elas pedem perdão na hora. Me perdoa, eu me exaltei aqui. É raro isso acontecer. É raro. A gente não deve respeitar as pessoas pelas funções que elas ocupam, mas porque elas são seres humanos. As nossas relações são sagradas. Sagradas. Então eu queria terminar a nossa conversa fazendo um apelo a todos nós aqui, todos nós. Se os nossos relacionamentos são sagrados, biblicamente falando, depois de tudo que eu apresentei aqui, se os nossos relacionamentos horizontais,
afetam diretamente a nossa relação vertical com Deus. O meu apelo a todos é que nós possamos assumir um compromisso com Deus de liberar perdão para as pessoas que a gente tem alguma pendência no coração, para a gente parar de fofocar sobre o outro, de falar mal do outro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso adoece, irmãos, adoece o seu coração e o meu. Pastor, mas o senhor nem sabe como é que está a minha vida, mas eu estou ligado a você. Você não entendeu isso ainda? O veneno que você está produzindo aí está chegando no meu coração. Então, quando você não cuida do seu coração, você maltrata o meu. Está entendendo isso? Por isso que é sagrado. Por isso que relacionamento é sagrado. Quando tem um casal na Nova Vida que está passando por dificuldade, machuca o meu casamento, sabia disso? O coração do meu casamento. É por isso que a gente luta. É por isso que chega uma situação de problema no casamento de um irmão, imediatamente a gente começa a orar, o pastor atende. Por quê? Para cortar logo o fluxo de veneno. Porque isso pode esparramar para o corpo todo. Então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa semana foi semana de DR. Discussão da relação lá em casa. Colocar pingos nos is. E como foi bom. Como foi bom a Elaine expressar o que ela estava sentindo, e eu também, e resolver algumas questões. Como foi bom. De tempos em tempos a gente precisa fazer isso. Não fuja. Eu vou usar um termo aqui bem paulistano, bem da periferia de São Paulo, para você nunca mais esquecer. Não fuja das suas tretas. Não fuja, encare. Encare, para você interromper o fluxo de veneno e deixar o fluxo de vida à vontade dentro de você. Por isso que eu quero orar para que Deus nos ajude a desentupir talvez esse canal que a gente tem com Ele, por conta desses problemas horizontais, para que as bênçãos de Deus sejam assim derramadas sobre nós de tal maneira que a gente fique assim surpreso. Nossa, Senhor, se era só liberar perdão, eu já tinha feito isso antes, que maravilha. Essa é a minha esperança essa semana, que você seja tão impactado com a presença de Deus, que toda vez que você sentir um silêncio de Deus, você, opa, deve ter alguma coisa me bloqueando aqui, vamos acabar com esse negócio agora, porque eu não quero interromper o fluxo de vida na minha vida. Eu quero manter o fluxo de vida e interromper o fluxo de veneno. O fluxo de veneno. Se você puder, feche seus olhos agora, curva sua cabeça. Agora é você e Deus. Sim, agora é você e Deus. Agora é você e Deus, porque eu espero que nessa conversa que você vai ter com Deus, você seja impulsionado para a comunhão, impulsionado para a comunidade. Em nome de Jesus. É você e Deus, para você sair dessa oração e ser lançado para a comunhão. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos diante de Ti porque reconhecemos a nossa pequenez, a nossa miséria. Facilmente, Pai, o veneno do pecado entra e maltrata as nossas relações horizontais, e hoje nós aprendemos que isso afeta diretamente a nossa relação contigo. E nós não queremos que isso nos afete mais. Nós não queremos que isso atrapalhe o fluxo de vida do Senhor na nossa vida. Espírito Santo de Deus, incomode os corações de todos que estão aqui, de todos que estão nos assistindo pelo YouTube, assim como o Senhor me incomodou com essa palavra. Incomode a todos nós, para que a gente não mantenha nenhuma barreira, nenhuma pendência no nosso coração contra o nosso irmão. Pai, abençoe os casamentos da Nova Vida. Em nome de Jesus, abençoe os maridos, as esposas, em nome de Jesus. Visite cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Não deixe, Pai Santo, que pendências impeçam esses casais de experimentarem da graça do Senhor, do poder do Senhor, do amor do Senhor. Pai, abençoe os casais de namorados da Nova Vida, os casais que estão noivos. Cuide do coração deles, Pai Santo. Mostre para ele a verdade do Senhor. Não deixe, Pai Santo, que nenhuma pendência no coração impeçam eles de ver a maravilha que é ter esse relacionamento com o Senhor, fluindo num relacionamento de namoro e noivado.
Em nome de Jesus, nós queremos ter famílias saudáveis, casamentos saudáveis, relacionamentos saudáveis. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude. Perdoe os nossos pecados. Limpa a nossa alma. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos sentir o Senhor. Nós queremos conversar com o Senhor abertamente, sem nenhum impedimento. Abençoe os nossos relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares. Abençoe a comunhão da tua igreja, Pai. O Senhor sabe como isso tem preocupado o meu coração como pastor. Venha nos reconectar novamente, Espírito Santo. Venha nos reconectar novamente. Venha nos reconectar novamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.